habeas corpus meum, quod pro vobis trade. Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Apologética Luterana. Eu serei o anfitrião de vocês, meu nome é Victor Hugo, em mais uma conversa. E estou com o seminarista estagiário da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, o Felipe Lopes. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e presente aí para o pessoal. Valeu, Vitor. Obrigado aí. Então, rapidamente me apresentar aqui. Me chamo Felipe Chomba Lopes. Sou seminarista estagiário, como o Vitor falou, né? E estagio, então, na paróquia Santíssima Trindade daqui de Joinville, em Santa Catarina. E agradeço, então, o convite, né? Para falar sobre um tema que é muito especial, né? Um tema muito importante e que, frequentemente, a gente deve estudá-lo. Não esquecê-lo, mas frequentemente estudá-lo e relembrá-lo, porque ele é algo muito importante, né? Exato. Hoje nós vamos falar sobre a Santa Ceia numa perspectiva luterana. Para quem já acompanha nós há algum tempinho, sabe que a gente está fazendo uma minissérie acerca dos sacramentos em uma perspectiva luterana. Nós fizemos um podcast introdutório, nós também temos um podcast especialmente sobre batismo com o Gabriel, e hoje, encerrando essa série, nós vamos fazer um podcast especialmente sobre Santa Ceia. Portanto, trouxemos o Felipe para conversar um pouquinho conosco sobre o sacramento da Eucaristia. Mas, Felipe, antes da gente começar de fato a nossa conversa, gostaria de perguntar para você como que foi a sua caminhada na fé, né, na Igreja Luterana, se você nasceu já em um lar luterano, na Igreja Luterana, ou se você se converteu depois, como que foi a sua caminhada até chegar no seminário e hoje em dia como estagiário, se você puder contar um pouquinho para nós aí, compartilhar um pouquinho da experiência, né? Então, eu sou luterano de berço, né? Sou batizado luterano desde criança, né? Meus pais também sempre me levaram à igreja, nunca deixei de ir na igreja, né? Isso é importante destacar, né? A importância dos pais levarem as crianças para a igreja. A minha adolescência também foi marcada muito pela presença dentro da igreja, né? O meu pastor de origem, lá da cidade de Vila Valério, norte do Espírito Santo, né, sempre me incentivou muito a igreja, sempre acompanhava ele nos cultos, né? A minha paróquia é formada por quatro comunidades, né? Depois abriu um ponto de missão, aí virou 5. Então sempre tive a oportunidade toda semana acompanhar o pastor nesses 5 cultos, né? Tocando, era músico da paróquia. Isso durante 5 anos, né? Contabiliza aí, eu acho que mais de 1000 cultos em 5 anos, né? 5, 6 anos. Então, em 2016, eu fiz o o curso preparatório do Seminário Concórdia para ingresso ao seminário. Então, em 2017, adentrei no Seminário Concórdia e na Universidade Luterana do Brasil. E ano passado, então, final do ano passado, eu me formei no bacharelado em teologia pela UBRA, pela universidade. E então foi designado pela igreja e também pelo Seminário Concórdia a realizar o meu estágio pastoral aqui na cidade de Joinville, em Santa Catarina, na paróquia Santíssima Trindade, cujo meu orientador é o pastor Emerson Carlos Yenck, né? O qual está sendo um período muito bom, muito gostoso, né? Sempre falo nas congregações que eu passo que no seminário a gente aprende a teoria, o que é muito bom, né? Mas também nós, futuros pastores, precisamos muito da prática, né? E é com a congregação, né? É com o povo que a gente tem essa prática, né? Que a gente aprende a lidar, a divulgar a palavra de Deus, o que é muito importante, também a lidar com o povo, né? Porque o ministério pastoral, ele trabalha direto com o povão, o que é muito bom, né? E é isso. Esse é meu trajeto até aqui. Então é isso, Felipe. É muito importante essa troca de experiência, até mesmo com os nossos seguidores. Nós temos alguns aí que estão pensando em entrar na igreja luterana, outros que talvez devem estar pensando em entrar no seminário. Então é sempre muito importante. Mas entrando de fato no nosso tema, para a gente falar de Santa Ceia, é sempre muito importante a gente já conceituar, né, o que seria Santa Ceia. Então, a primeira pergunta que eu faço para você é o que de fato
as confissões luteranas, o que os pais luteranos diziam sobre Santa Ceia, né? Qual é a posição luterana em relação à Santa Ceia, trazer um conceito, né, para de fato a gente entrar e aprofundar no nosso tema. Então, o que as confissões luteranas dizem sobre a Santa Ceia? Boa pergunta. Que bom que usam as confissões luteranas, né? Por vezes as confissões são um pouco esquecidas na nossa igreja, mas é sempre bom retomá-las. É interessante se a gente para e olha já de início ali na Confissão de Augsburgo. Confissão de Augsburgo, para aqueles que não sabem, é um documento confessional da Igreja Luterana, escrita em 1530, né? O artigo que vai falar sobre Santa Ceia é o artigo 10, né? E é interessante que esse artigo 10 está logo depois dos artigos que falam o que é a igreja, né? O que é a igreja, né? Ali a CA, a Confissão de Augsburgo, vai definir que a igreja administra os sacramentos, né? Faz parte da igreja a administração dos sacramentos. E logo depois, então, vem o artigo 9 e o artigo 10, vai falar sobre o batismo e a Santa Ceia. O artigo 10, então, da Confissão de Augsburgo, diz o seguinte, né? Da ceia do Senhor se ensina que o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo estão verdadeiramente presentes na ceia, sob a espécie do pão e do vinho, e que nela são distribuídos e recebidos. Por isso também se rejeita a doutrina contrária. Já o artigo 13 da CA também, que vai falar do uso dos sacramentos, né, vai dizer assim, ó, com respeito ao uso dos sacramentos, se ensina que foram instituídos não somente para serem sinais porque se possam conhecer exteriormente os cristãos, mas para serem sinais e testemunhos da vontade divina para conosco, com o fim de que por eles se desperte e fortaleça a nossa fé. Essa também a razão por que exigem fé sendo usados corretamente quando a gente os recebe em fé e com isso fortalece a fé. Os artigos de Smalcald, já escrito por Lutero mais tarde, a terceira parte, no artigo 4, vai dizer assim: cremos que pão e vinho na ceia são o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, e que isso é administrado e recebido não somente por cristãos piedosos, mas também cristãos ímpios, né? E logo depois Lutero vai continuar dizendo sobre toda aquela questão que se deve dar às duas espécies, né? E vai destacar, e vai atacar, na verdade, a transubstanciação mais para frente, né? E no Catecismo Menor, né, que é o manual, entre aspas, de instrução dos adolescentes luteranos, quando vai falar sobre o sacramento do altar, vai dizer que é o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para ser comido e bebido sob o pão e o vinho por nós cristãos, como Cristo mesmo instituiu. Então, já de cara, né, já de lapada, como diz o outro aqui, a gente vê a importância que as confissões luteranas dão ao Santíssimo Sacramento, né? Dão à Santa Ceia. Exato, e achei muito interessante esse destaque que você deu, né? Porque a gente percebe que na Confissão de Augsburgo você tem o artigo da Igreja e depois, respectivamente, os artigos dos sacramentos, né? E esses dias eu estava navegando no YouTube e estava vendo um vídeo sobre Santa Ceia e eu vi um rapaz comentando que ele não participa de nenhuma igreja e que ele faz a Santa Ceia na casa dele. Então, ou seja, ele pega o vinho, ele pega o pão, ele mesmo institui, né? E ele mesmo dá para ele mesmo o pão e o vinho. Aí eu respondi, falei, meu amigo, sua Santa Ceia não é válida, né? Porque Cristo disse que devemos fazer todas as vezes que nos reunimos. Então a Santa Ceia também é um momento de comunhão, também é um momento de amor mútuo da igreja, né? E como o próprio livro de Concórdia diz, que o Cristo instituiu, não só o livro de Concórdia, mas as escrituras testemunham que Cristo instituiu a Santa Ceia como sendo um sacramento que eu acho, não, agora vai ser uma palpitagem minha, né, que a última Santa Ceia será no céu, quando Cristo nós vamos cear na mesa do Senhor, né? Mas Cristo instituiu o sacramento para que a igreja fizesse até os últimos dias da terra. Isso é muito importante. Então,
uma característica que a igreja tem e que nós devemos fazer juntos, né? E não separados. E como que seria esse momento tipo de pandemia, ô Felipe, assim, a igreja, existe um aval, por exemplo, para a igreja fazer Santa Ceia separada em períodos assim ou não? Só abrir um parênteses, né, em cima disso que você falou, né, das pessoas realizar a própria Santa Ceia, entre aspas, em casa. Nos confirmandos, na catequese, né, e sempre tem aquele medo, né, que depois que que os jovens ali sejam confirmados, eles saiam da igreja, né? Sempre um temor. E eu sempre falo com os confirmandos o seguinte, né? Ah, vocês já ouviram aquela história de que as pessoas dizem que não vão na igreja, né? Ah, eu faço a minha devoção em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu não sei, faço mais o que em casa, né? Vocês já ouviram isso? O jovem responde, sim, a gente já ouviu, tá? Aí eu faço a seguinte pergunta para eles, tá ok. Mas vocês já se perguntaram por que Cristo, por que Deus permitiu que se construísse um templo luterano na cidade de vocês, aqui no centro? A gente já regala um olho. Sim, pois é. Se Deus permitiu que se construísse uma igreja, é para que nós nos reunamos na sua casa. Ele nos permite, né? Que Deus que permite que nós nos acheguemos diante dele, né? Só o nosso Deus, né? Aí eu sempre faço a aplicação. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de liturgia, né? Eu sempre faço a aplicação prática do culto, né? Por exemplo, ali na confissão de pecados, se a gente olha, né? A confissão de pecados, ele é como limpar os pés antes de entrar na casa de Deus, né? A gente não gosta que alguém, vamos imaginar a nossa casa limpa, né? A gente não gosta que alguém chegue na nossa casa com os pés sujos. Pô, a gente acabou de limpar ali a casa, né? Pô, vai sujar tudo aí de novo. E é justamente isso que acontece ali na liturgia da confissão de pecados, né? Ali a confissão de pecados é como se fosse o tapete, né? A sujeira que está em nós. E qual é essa sujeira? O pecado, né? Então ali nós recebemos o perdão dos pecados, nós somos purificados entre aspas, né? Nós somos limpos do pecado e depois nós temos a oportunidade de aí sim termos um encontro mais que pessoal com o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Diante do nosso Rei, né? Que vai aparecer a palavra que é proclamada e depois na Santa Ceia. Então eu sempre tento colocar esse destaque para que mesmo os confirmandos possam entender a importância, né, de a gente sempre ir na igreja. Vere sanctus est Domine, et merito te laudat omnis ate condita creatura. E outra, em relação à pandemia, né, eu acho que tem algumas congregações no Brasil, também por fora disso, mas que logo no início da pandemia, né, que realizavam, né, não podia ter muita gente na igreja e era várias cerimônias, vários cultos durante o dia, né? Então realizava ali uma liturgia menorzinha, dando o enfoque na Santa Ceia. O que eu particularmente acho que deveria ser o grande enfoque da liturgia, né? Eu não sei qual a opinião aí, sua opinião, a opinião do povo, mas infelizmente em algumas igrejas, não só luterano, mas em outras igrejas que usam liturgia, eu vejo por vezes um desprezo com a parte do sacramento, né? Se cortam muitas vezes, né? E se a gente pega uma comparação, por exemplo, com um credo apostólico, qual que é a maior parte do credo apostólico? É o que fala do artigo do Redentor, de Jesus Cristo, né? E onde no culto nós temos uma presença pessoal com o Redentor? Na Santa Ceia, né? Então, durante a pandemia aí, algumas igrejas que eu sei, não sei se todas, mas fazia uma liturgia menorzinha e focava mais na liturgia da ceia. Isso que eu sei, pelo menos. Sim, fazendo digamos assim, um testemunho aqui da minha comunidade, o meu pastor também estava fazendo isso, enfim, como você mesmo disse, não sei todas, né? Mas como não se podia ter culto, não se podia ter aglomeração, se fazia aí uma agenda, né? Então, cada horário ia uma família e tomava ali a ceia sozinho, privadamente ali, mas com um destaque, né? Não se pode deixar de tomar a ceia, né? E como você falou acerca do perdão de pecados, que é
algo que está presente na liturgia da Igreja Luterana, isso é um tremendo privilégio, né? Você ter os seus pecados perdoados na casa de Deus. Isso é um grande privilégio que nós, miseráveis pecadores, temos. E outro gigantesco privilégio é de poder tomar do próprio sangue e corpo de Cristo. Porque quando nós entendemos a beleza da Santa Ceia, quando nós entendemos a beleza do sacramento do altar, né, entendendo que Cristo de fato está no pão, e de fato também está no vinho, quando nós entendemos isso e também vemos o nosso estado, né, de miseráveis pecadores, nós percebemos a bondade de Deus, nós percebemos a misericórdia de Deus, porque o Cristo, com a sua misericórdia, com o seu amor, disponibilizou para nós, miseráveis pecadores, seu corpo e seu sangue. E isso é misericórdia, isso é o nosso Deus, né? Então, entendendo a beleza da Santa Ceia, e tem um destaque em cima disso, nós não podemos, como o Felipe falou, desleixar do sacramento do altar o nosso culto. Eu acho que os dois principais momentos do culto, especialmente o culto luterano, é a palavra de Deus e depois é o sacramento do altar. Com certeza são os principais momentos do culto em que nós devemos ter uma reverência maior, deveremos estar com ouvidos atentos, né, principalmente na pregação da palavra de Deus, e isso que eu acho Ut interessante. corpus et sanguis fiat, Spiritui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato et mysteria... Felipe, prosseguindo, aqueles que talvez não adotam a posição luterana, né, de que Cristo de fato está presente no pão e no vinho, né, a presença real, talvez possam dizer que nas Escrituras dizem que devemos fazer em memória de Cristo, né? Então, saindo um pouco das nossas confissões, o que as Escrituras dizem sobre a Santa Ceia? E será que as nossas confissões estão fora do que as Escrituras dizem? Ou as Escrituras testemunham o que as nossas confissões dizem sobre Santa Ceia? Então, o que as Escrituras falam sobre isso? Tá, vamos lá. Da onde que surgiu a celebração da Santa Ceia? Né? Será que isso é uma coisa inventada pela igreja ao longo, né, da história? Não, é bíblico. Né? A gente vê isso lá no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, né? E lá em 1 Coríntios também a gente vê, né? Está escrito assim: Nosso Senhor Jesus Cristo, no noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. A seguir, depois de cear, também tomou o cálice e, tendo dado graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória minha. Então a gente vê que a ceia é algo bíblico, a instituição da ceia é algo bíblico. Primeira coisa, é interessante que esse texto ele aparece 4 vezes na Sagrada Escritura. Né? Como eu disse, aparece em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 19 e 1 Coríntios 11. Né? Já se perguntaram o porquê aparece 4 vezes, né, na Bíblia? E olha como o nosso Deus ele é esperto, né? E nos dá todas as dicas, né? E como a gente deve fazer. Porque será que seria suficiente aparecer uma vez? Obviamente que seria suficiente. Mas por que aparece 4? Justamente para mostrar a importância deste Santíssimo Sacramento. Então, não basta uma vez, colocou 4 vezes. Né? Deus Espírito Santo, ó, então é para fazer. Aqui não é algo de brincadeira, não é uma metáfora. É justamente algo que é para fazer. Então a gente vê que a Santa Ceia é algo bíblico e que as confissões interpretam isso da forma correta. A gente tem que entender que as confissões luteranas, elas nunca estão acima da Bíblia. Nunca, né? A única norma doutrinária da Igreja Luterana é tão somente a palavra de Deus, é a Bíblia. Tá, então, Felipe, o que é as confissões? Nós cremos que as confissões luteranas, né, o que são as confissões luteranas? Né, são aqueles documentos que estão dentro do livro de Concórdia, de 1580, que é o quê? Os credos, a Confissão de Augsburgo, a Apologia da Confissão, os artigos de Smalcalde, os catecismos maior e menor de Lutero e a Fórmula de Concórdia, eles são a correta interpretação da Bíblia, né? Elas não estão acima da Bíblia, mas nós cremos que é a correta interpretação da Bíblia.
Aí muitas pessoas podem, ou algumas pessoas podem dizer, ah, não, eu não acredito nas confissões, né? Eu mesmo interpreto a Bíblia, né? Ora, imagina a bagunça que seria se cada pessoa pegasse uma passagem da Bíblia, né, e interpretasse da sua maneira. Olha a confusão que não seria, né? Por isso que na Igreja Luterana existem as confissões, porque elas vão nos dar um norte, né? Elas vão lhe dar um caminho para o qual nós seguiremos. Não é doutrina que está ali dentro, mas é interpretação bíblica. Sim, e eu fico imaginando, se o protestantismo, infelizmente, tem várias interpretações hoje em dia, você imagina se não existissem as confissões, né? Quão pior seria, Justamente. né? Justamente, mais ou menos isso. Pois é. Então, toda igreja minimamente séria, né, necessita aí de uma confissão, ou pelo menos adotar uma confissão de uma outra igreja, mas enfim, acho que toda igreja séria deveria ter a sua confissão. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Mas já que a gente está falando sobre a Santa Ceia, existe aí uma discussão em cima de como seria o sacrifício eucarístico, né, na Santa Ceia. E talvez aqueles que estão nos ouvindo nunca ouviu falar disso, mas o que é sacrifício eucarístico, né? Não sei de nada disso. Então, para aqueles que nunca ouviram falar disso, você pode explicar um pouquinho o que seria o sacrifício eucarístico e qual é a posição luterana em relação a esse tema, a teologia luterana? Tá. Né, vamos referir o que é eucarístico, eucaristia, né, primeiro. Geralmente se tem algum preconceito com esses termos que o pessoal diz que é católico romano, né? Mas não, Eucaristia ele significa dar graças, né, ou agradecer. Essa palavra ela ganhou um significado profundo quando os cristãos passaram a chamar de Eucaristia a última ceia celebrada por Jesus, né? Isso aconteceu na ceia porque Jesus deu graças a Deus e se entregou total e gratuitamente por amor à humanidade. E tem doutrinas, né, ensinos, né, de igrejas, principalmente a igreja romana, que realiza um novo sacrifício. Né? Teve um dia que eu estava dando professor de fé e a pessoa não entendia. Como assim é realizado um novo sacrifício? Né? Só que isso é uma doutrina errada. Na celebração da Santa Ceia não é realizado um novo sacrifício. Né? Tanto que é interessante que Lutero, em 1523, quando ele vai reformular a missa, né? Por exemplo, Lutero ele condena de imediato o ofertório, por exemplo. Né? O crie em mim, ó Deus, um puro coração. Porque ele disse que naquele período, né, o ofertório virou uma forma de levar o sacrifício. Né? Claro, depois é mudado, né? A gente tem que entender Lutero jovem e Lutero maduro. Depois ele é mudar de opinião. Né? Mas logo de cara ele condena o ofertório, porque ele queria retirar da liturgia, retirar entre aspas, né, purificar a liturgia, tirar todas aquelas coisas errôneas que estavam, né? E ainda acontece essa questão do sacrifício na missa. Né? O padre vai lá e realiza um novo sacrifício. Mas não é assim que a igreja luterana entende. Por quê? É uma coisa muito óbvia. O sacrifício já está completo. Né? O cordeiro já foi sacrificado. Então não tem como nós sacrificarmos de novo Cristo. Porque já está tudo completado. Até ela está aí. Né? Então, nós relembramos o sacrifício de Cristo. Né? Aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Né? Paulo vai dizer, todas as vezes que comerdes e beberdes deste pão e desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, a gente não, os luteranos não repetem o sacrifício de Cristo, porque já foi completo, já foi realizado uma vez por Cristo na cruz, mas toda a ceia nós lembramos desse sacrifício por nós. Sim, e uma vez eu estava com um diálogo, né, com um memorialista. Enfim, para quem não sabe, memorialista é a posição que acredita que a ceia do pão e o vinho representam o corpo de Cristo, mas de fato não o é. E eu disse, ele até assustou, né? Eu disse que a ceia também é memorialista, né? Mas não no sentido de Cristo não estar presente,
mas no sentido que nós também lembramos dele, porque as Escrituras dizem, fazer isso em memória de mim. Então não é só isso, né? Mas lembramos do sacrifício de Cristo, do que Cristo fez, até que ele venha. É importantíssimo você destacar este versículo, né? Porque nós estamos anunciando a morte de Cristo. Nós estamos dizendo para o mundo, olha, Cristo morreu. Todas as vezes que nós tomamos do sangue, bebemos do sangue, tomamos do pão, nós estamos dizendo, ó, Cristo morreu. Nós estamos anunciando, nós estamos apontando para a cruz. Isso é muito bonito, muito interessante. Então, o sacrifício eucarístico seria, digamos assim, uma ação de graças, talvez. Isso, Eucaristia. Exato. Só o nome já diz, né? Eucaristia. Pois é. Simili modo postam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens, benedixi, deditque Quais seriam os discipulis principais ensinamentos da Igreja Luterana sobre o sacramento, o Santíssimo Sacramento? Nas igrejas aí a gente vê vários ensinos, né? Por exemplo, existe o ensino da transubstanciação. Olha que palavra. Transubstanciação. O que é transubstanciação? Né? Transubstanciação é um conjunto de duas palavras. Trans e substantia, né? Do latim. E significa mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e sangue de Jesus Cristo no ato da consagração. Ou seja, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que os romanos acreditam? Que na hora da consagração, o pão deixa de ser pão e o vinho deixa de ser vinho e está ali, então, somente o corpo e sangue de Cristo. Mas aí muitos luteranos podem pensar, mas isso também acontece na nossa Santa Ceia, né? Cristo também está ali presente com o corpo e sangue. Só que cuidado, né? O pão, ele não deixa de ser pão. O vinho, ele não deixa de ser vinho, porque o que Paulo vai dizer de novo, né? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice. Paulo, ele é muito claro com isso. Então, nós sabemos de antemão que a doutrina luterana não é da transubstanciação. Porque o pão e o vinho estão juntamente com o corpo e sangue. Então, qual que é a doutrina luterana, de fato? Né? É a presença real de Cristo na Santa Ceia. Mas como assim? Tem coisas que a gente tem que parar, né? Não tentar explicar. Por quê? O que Cristo disse na instituição da ceia? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ponto final. Não tem mais o que discutir. A palavra de Deus, ela não nos revela mais, né? Tipo assim, ela não nos revela quando que vai virar corpo, né? Falando aqui, ou vai virar sangue, não dá para saber, né? A palavra não revela. Só o que Cristo disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Eu acho muito interessante, tem algumas igrejas luteranas na Alemanha, por exemplo, que usam ainda na liturgia da Santa Ceia o termo eis o mistério da fé. Eu acho que essa frase, logo depois da consagração, ela deveria ser mantida em todas as liturgias. Porque ela justamente define o que é o sacramento. É o mistério da fé. Né? E para que serve o sacramento? Para alimentar e fortalecer essa fé. Né? Nós temos que entender que a nossa mente é finita. Repare, na história da igreja, todas as vezes que alguém tentou explicar alguma coisa que a palavra de Deus não explicava, deu ruim. Né? Deus consiga, depois, Exato. né? Vai surgir os credos para tentar explicar, né? Credo niceno, depois o credo atanasiano, né? Deu ruim. Então, chega um ponto, né, que tá, cheguei aqui, não tem como mais explicar. O professor Linden, nas aulas lá do seminário, ele falava assim, né, quando alguma coisa a Bíblia não explicava, né, a gente queria saber, ele dizia assim, ó, quando vocês morrerem, anota um papelzinho a pergunta, chega no céu e pergunta para Jesus, né? Porque não tem como a gente entender. Então, é isso que a igreja luterana ensina e crê. A presença real de Cristo, que Cristo está em, como e sobre, no pão e no vinho. Porque Jesus diz, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. E ponto final.
Exato. E eu acho que isso é um pouco até mesmo da teologia da cruz de Martinho Lutero, né? Que diz que nós devemos colocar tudo sob a cruz, né? A cruz de Cristo. Isso que eu acho uma das coisas magníficas da teologia luterana, é de não tentar explicar o inexplicável. E isso é maravilhoso. Eu estou aqui com a parte do sacramento do altar, de catecismo maior, que Martinho Lutero diz, e o conceito dele assim, é muito interessante. E eu vou ler aqui rapidamente, só para, você falou aí da consubstanciação, né? Só para entender que é uma doutrina errada que, por sinal, é muito antiga, né? Contra nós luteranos. Eu acho que isso é desde a Reforma, se puder me confirmar aí. Isso é interessante, né? A consubstanciação, ela surge pós-Calvino, né? Não faz parte da reforma luterana. Por ser tão próximo ali, muitas pessoas pensam que a igreja luterana também adotou a consubstanciação. Mas não, isso é pós-Calvino, né? Isso aí é pós-reforma. Então não faz parte da doutrina luterana. Exato. E a Santa Ceia também teve, digamos, a posição de Santa Ceia na Igreja Luterana teve uma certa, digamos assim, crise, entre aspas, né? Com a morte de Martinho Lutero e Felipe Melanchthon mudando de posição, a Igreja Luterana quase chegou a adotar a presença espiritual, não é? Justamente, né? Por isso que depois o pessoal escreve a fórmula de concórdia, né? Para o quê? Não. É isso aqui, ponto final. Né? Aí tem lá os filipistas e o outro lado. Né? Tanto que, e aqui, tomara que o pessoal não me xingue, mas a ICLB, por exemplo, ela adota a Confissão de Augsburgo adulterada, de 1940, se eu não me engano. Né? O que nós seguimos, o que a Igreja Luterana, a IELB, né? A Igreja Evangélica Luterana do Brasil adota, é a Confissão Luterana, a Confissão de Augsburgo de 1530, a não adulterada, a original, né? Sim, por isso que Deus levantou um grande servo dele, o Martin Chemnitz, né? Que foi um Pois é. aluno de Philip Melanchthon, você vê como que é as coisas. O cara foi aluno de Philip Melanchthon e fez uma obra explicando e defendendo, de fato, a posição de Martinho Lutero, né? Ele disse que ele não traz nada de novo, ele só defendeu a posição de Martinho Lutero. E existe até uma grande frase que sem Martin Chemnitz não teríamos Martinho Lutero. Então, sem Martin Chemnitz, ninguém se lembraria de Martinho Lutero. Por isso que ele é um personagem muito importante na teologia luterana, que, como o Felipe falou acerca da Fórmula de Concórdia, que foi uma construção importantíssima para unir a igreja luterana no momento de crise que a igreja viveu, digamos assim, depois de Martinho Lutero. Martin Chemnitz também tem a sua contribuição na Fórmula de Concórdia, né? Mas eu vou aqui com o que Lutero diz no sacramento do altar, que ele diz assim: o que é, pois, o sacramento do altar? A resposta: é o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, Senhor, em e sob o pão e o vinho, que a palavra de Cristo ordena a nós cristãos comer e beber. E assim como o batismo dissemos que não é simples água, assim também dissemos, o sacramento é pão e vinho, mas não só pão e vinho, como os que ordinariamente se põem na mesa, senão pão e vinho compreendidos na palavra de Deus e a ela ligados. É a palavra, digo, que faz e se distingue esse sacramento, de sorte que não é e nem se chama apenas pão e vinho, senão corpo e sangue de Cristo. E tem aquela famosa máxima em latim, eu não vou arriscar latim aqui para não ser zoado depois, né? Depois o pessoal me zoa, mas em português é quando a palavra se une à coisa externa, faz o sacramento, que é uma sentença de Santo Agostinho, que é a posição luterana, né? Então, ou seja, a coisa externa, o elemento externo, unido à palavra de Deus, é que torna algo sendo sacramento, né? E não simplesmente a gente, na nossa casa, como eu estava falando nesse podcast, aquele rapaz que eu achei no YouTube que diz que faz a Santa Ceia sozinho, não é você na sua casa ali instituir por si só, né? Existe também etapas de ordenação da igreja, né, Felipe? Por isso que na nossa igreja os pastores passam pelo seminário, né? Justamente, né? É ordenação pública, né? Como eu posso dizer? Para que existem os pastores, né? Qualquer pessoa poderia pregar? Não. Aí a gente tem que fazer a diferença entre ministério pastoral e sacerdócio real de todos os crentes. No mundo nós somos sacerdotes, mas publicamente a igreja institui então o ministério público para que publicamente se façam as coisas. Então, publicamente se administra sacramentos corretamente e se pregue a palavra de Deus. Por isso que existe o ministério. Exato, e por isso que, assim, graças a Deus, né?
na nossa igreja existe essa certa ordem que, infelizmente, a gente não vê em muitas igrejas dentro do meio evangelical, que é de qualquer um institui a ceia, qualquer um prega a palavra de Deus. Uma vez eu até disse aqui no podcast, eu venho de uma igreja pentecostal e normalmente qualquer um pregava, às vezes o pastor faltava, ia qualquer um lá instituir a ceia. Às vezes acontecia do pastor instituir depois que você tomava. Então, ou seja, isso Meu Deus. acontecia. Ou, por exemplo, eles entregavam pão, certo? Aí você comia o pão. Aí depois o pastor recitava o que diz aqui, né? O que Paulo diz. Porque eu recebi do Senhor que também vós entregueis o que é do Senhor Jesus. Na noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo graças, disse: Isto é o meu corpo. Ou seja, depois que você comeu, aí que o pastor institui. É meio estranho isso. Aí depois ele entregava o cálice, que era o suco de uva, né? E aí também recitava. Meu Então, ou Deus. seja, uma bagunça, né? A gente ri, mas é triste saber isso, porque infelizmente, grande maioria da igreja brasileira, que por sinal são as igrejas com maiores membros do Brasil, funcionam dessa forma. Então, vendo as palavras do Martinho Lutero, que eu acabei de, explicar, nós já percebemos que a posição luterana não é de consubstanciação, evidentemente, uma acusação antiga, mas que não passa de uma falácia, que talvez seja a única acusação que se tem aos luteranos, até porque no Brasil a gente é pouco conhecido, né? Então acho que é a única coisa que eles acham de nós é isso, né? Inclusive, eu converso com alguns padres, né, da igreja romana, e eles já vieram me perguntar se nós realmente ensinávamos ou acreditávamos na consubstanciação, né? Pra você ver como o pessoal, o povo aí fora pensa que os luteranos aceitam a consubstanciação. Até os católicos pensam isso da gente. Sim, eu pensava que era alguns, né? Eu pensava que era só algumas pessoas que acreditavam, mas no geral todo mundo sabia que os luteranos acreditavam na união sacramental e da presença real. Mas não, esses dias, inclusive, eu estava andando pelo Twitter, eu vi uma página católica dizendo que os luteranos creem na consubstanciação, ou seja, uma página, sim, de acho que 3 mil seguidores, enfim. Então, o negócio é sério, né? Não é brincadeira, não. Sim. Accipite et vivite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei. Mas tem uma parte muito interessante que Paulo diz em 1 Coríntios, que nós, na nossa igreja, usamos como sendo a parte da instituição, que Paulo diz assim, eu vou ler aqui. Desde o verso 27, Paulo diz: Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para o seu próprio juízo, ou juízo para si, dependendo da tradução. Então, o que seria esse tomar para a sua própria condenação que Paulo está se referindo aqui? Tá, vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar. Né? A pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte, o que a gente pode fazer. Quem é que pode participar da ceia? Antigamente se tinha muita ideia, isso até mesmo dentro da igreja luterana, que os santos, entre aspas, né, os santinhos, poderiam participar da ceia, né? Não poderia ter pecado durante o dia, quase, né? Aí você poderia ir na ceia. Mas não. Todos devem ir na Santa Ceia. Por quê? Nós temos que entender a Santa Ceia como um remédio, né? O professor Clóvis Prunzel vai usar essa ilustração. Um remédio, por quê? Quando a gente está doente, como de conversa, a gente toma um remédio. E quando a gente toma um remédio, a doença não é curada logo de cara, né? É a mesma coisa com a Santa Ceia, né? A Santa Ceia ela é o nosso remédio para a nossa doença. E qual que é a nossa doença? O pecado, né? E qual vai ser a cura? A cura vai ser a salvação eterna em Jesus Cristo, né? Então, por isso que é a necessidade de tomar o remédio, de tomar o sacramento sempre. Tá. Mas quem pode tomar? Com isso é preciso nos examinar, assim como São Paulo ele vai pedir. Como assim se examinar?
É preciso, em primeiro lugar, a gente tem que entender que crer que ali nós recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Também é necessário que nos examinemos quanto à sinceridade e à veracidade da nossa fé. Isso nos leva a 3 perguntas-chave, né? Quais são essas perguntas? A primeira pergunta é se eu estou realmente arrependido dos meus pecados. A segunda pergunta é confio plenamente em Cristo como meu único Salvador? E a terceira pergunta é: desejo abandonar o pecado e corrigir a minha vida pecaminosa com auxílio do Espírito Santo? Então, quem responde com sinceridade, né, a essas perguntas com um sim, com certeza está apto a participar da ceia e receber ali as bênçãos, pois tem ali a fé verdadeira e viva. Porém, aquele que vai à ceia sem arrependimento ou com leviandade, em fé hipócrita e morta, não pode receber as bênçãos do sacramento. Ao contrário, como Paulo diz, come e bebe juízo para si, né? Vamos fazer uma aplicação prática com a liturgia, né? Eu disse no início, né? Ali no momento da confissão e absolvição dos pecados. Essas 3 perguntas, o pastor pergunta diante da congregação, né? Diante de Deus eu vos pergunto, essa vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus e do Espírito Santo? Se é, afirmai então dizendo sim. E a congregação responde sim. Por quê? Porque antes, né, a confissão, justamente para nos purificar, entre aspas, né? Nós somos santos e pecadores ao mesmo tempo, mas para que o perdão dos nossos pecados seja dado ali e com fé verdadeira nós possamos participar da ceia, né? A Santa Ceia, ela não é para não pecadores. Porque se fosse para não pecadores, não ia dar ninguém na igreja para começo de conversa. Nós temos que entender a igreja como um hospital. O remédio é o Santíssimo Sacramento, né? Quem vai para o hospital? Só aqueles que estão doentes. Nós estamos doentes por conta do pecado, né? Então, é importante que nós entendamos isso, né? Todos os pecadores necessitam do sacramento. Todos. Mas, primeiramente, é preciso entender que ali está o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, em, com e sob o pão e o vinho, né? E, basicamente, responder essas 3 perguntas. Se eu sou verdadeiramente arrependido, se eu confio em Cristo como meu único Salvador, e se eu desejo abandonar o pecado. Pois a gente pode entender o sacramento também, isso o professor Nerbas, o saudoso professor Nerbas usou um dia com a gente na sala, a ilustração do carregador, né? Provavelmente vocês já devem ter ouvido aquele ditado, né, que a carne é fraca, né? Pelo contrário, a carne não é fraca, a carne é forte demais, né? A carne, ela diariamente, a todo momento, ela luta contra o Espírito, né? Nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo está em nós. Então, a nossa carne, por natureza, né? Nós temos a natureza pecaminosa dentro de nós, o velho homem, o velho Adão, diariamente, a todo momento, luta contra o Espírito. E como que nós, então, vamos vencer essa carne? Né? Vencer o pecado? Nos recarregando. Assim como o celular, ele precisa de uma carga. Né? Tem uma hora que o celular ele vai acabar a bateria. Né? Então, vamos imaginar o celular como se fosse a gente fosse o celular. Né? Nós também precisamos de uma carga. Recarregar as nossas forças. Recarregar o nosso espírito. Né? Vamos imaginar Jesus Cristo como energia. Né? E qual que é o meio, então? É o cabo, é o carregador, que é o Santíssimo Sacramento, né? Que é o meio da graça, uma forma visível que Cristo oferece os seus dons oferecidos, dados na cruz, né? Que é o perdão dos pecados e o fortalecimento para a fé. Então, se eu creio nisso, eu estou apto a participar da Santa Ceia e necessito da Santa Ceia. Agora, se não, eu vou comer e beber juízo para mim, né? Não sei se deu para entender. Exato.
Sim, deu muito para entender e a sua fala me lembrou do que o apóstolo São João vai dizer em 1 João 1,7, que ele diz: Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, né? E isso é muito interessante, que o apóstolo João nos revela, é que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, ok. Então, como eu recebo o sangue de Cristo? O próprio Cristo nos pode responder essa pergunta. Porque no Evangelho de São Mateus, quando nós vamos ler a instituição de Cristo, ele vai dizer no verso 27, dizendo assim: A seguir tomou um cálice, e tendo graças, deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Isso é maravilhoso, porque a gente consegue perceber que, assim como o apóstolo São João nos diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e Jesus disse no Evangelho de Mateus que o sangue dele é derramado por nós para a purificação de pecados, e ele está fazendo isso no contexto da ceia, nós entendemos que na ceia também temos o perdão de pecados, né? E isso é maravilhoso, que, como você mesmo falou, se a ceia não fosse para pecadores, a igreja estaria vazia. Ninguém poderia tomar da ceia, né? E quando nós temos essa ideia na nossa cabeça de que, por exemplo, no dia da ceia eu não posso pecar, ou na semana da ceia eu não posso pecar, isso é um pensamento muito repassado em igrejas evangelicais, né? Que na semana da ceia você não pode pecar, né? Acaba criando até um legalismo, né? Porque, por exemplo, na semana da ceia eu não posso, mas eu tomei da ceia, aí tá tranquilo, aí no próximo mês eu não posso na semana da ceia pecar, né? Com coisa que os discípulos lá também, eles não pecavam, né? Eram todos santos, né? Até na ressurreição de Cristo, eles mal acreditavam na obra dele, de Jesus, né? Exato. Na obra de Cristo, Tomé, por exemplo, duvida. Como assim, né? Então, o próprio Judas estava na ceia, né? Então, se o Judas, aquele que traiu a Deus, o filho da perdição, como a Bíblia diz, aquele que traiu a Jesus Cristo, estava presente na ceia e Jesus não o limita. Jesus deixa ele participar. É claro que ele tomou para a própria condenação, porque, evidentemente, ele era o filho da perdição. Mas Jesus não o limita, né? Quem somos nós também para limitarmos alguém de participar da ceia do Senhor, né? É claro que devemos nos chegar à ceia do Senhor como um privilégio, né? De que, como eu disse no início, somos miseráveis pecadores, que temos o privilégio de tomarmos do próprio sangue e corpo de Cristo. Isso é maravilhoso, mas com arrependimento, não com um coração hipócrita, né? De tomar da Santa Ceia só para eu me achar aqui, que eu estou em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, quando na verdade eu tenho um coração hipócrita. Então, a ceia do Senhor também é para perdão de pecados, como o próprio Cristo disse. Então, para aqueles que estão nos ouvindo, se você tem dúvida da ceia, vá com o coração tranquilo, com a mente tranquila, com o coração contrito e arrependido, e creia que a sua ceia será válida. E aí é a outra questão. Mysterium Fidei. O que torna um sacramento válido, né? O que tornaria a Santa Ceia válida? Tem até uma discussão acerca da sucessão apostólica histórica, né? Que é a questão de bispos ordenados, né? Pessoas ordenadas historicamente, que se a gente pegar essa árvore genealógica, a gente consegue chegar nos apóstolos. É basicamente isso, que somente isso tornaria os sacramentos válidos. Mas qual seria a posição luterana em relação a isso? E o que torna o sacramento, a Santa Ceia, batismo, enfim, válidos? Tá, primeiramente, então, a gente tem que entender o que é sacramento, né? Vamos começar do início. Sacramento, ela vem do latim, a palavra em latim, sacramentum, né? Que no seu sentido original, ele designava um compromisso solene, assim como, por exemplo, um juramento militar. A gente sabe quão sério é um juramento militar. E visto, então, que na igreja primitiva, cristãos adultos renunciavam, por causa do seu batismo, a todos os ídolos, né? Haja vista que naquela época, na igreja primitiva, havia muitos ídolos pagãos,
né? E jurava, então, fidelidade somente a Cristo. Então, isso foi chamado de sacramento, né? Esse termo, então, pouco a pouco, ele foi sendo aplicado ao batismo e mais tarde também à ceia do Senhor. Tá ok. Ou seja, sacramento, a gente quer, por assim dizer, são meios visíveis de bênçãos espirituais, né? São ritos religiosos instituídos por Cristo. Os reformadores, como a gente já disse, deram grande importância aos sacramentos, né? Assim como eu disse, no artigo 7 da Confissão de Augsburgo, que vai definir o que é a igreja, vai falar que a igreja é definida como a congregação de todos os crentes, entre os quais o evangelho é pregado puramente, os santos sacramentos são administrados de acordo com o evangelho. Sendo assim, ali no Catecismo Menor, Lutero vai deixar muito claro o que é sacramento, né? Chamamos de sacramento um ato sagrado instituído por Deus, no qual ele oferece, dá e sela aos homens a graça adquirida por Cristo, mediante certos meios externos unidos com a sua palavra. Então, para a igreja luterana, para ser considerado sacramento, a gente pode dizer que há necessidade de alguns caracteres ou de algumas coisas. Como assim? Para ser sacramento na igreja luterana, primeiramente tem que ter ordenança divina. Tem que ter uma ordem divina. Tem que ser o meio da graça e possuir um elemento visível. Vamos fazer uma aplicação prática aí. No batismo. O batismo tem uma ordem divina? Tem uma ordem divina. Mateus 28. Ide por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santa Ceia. Fazer isto em memória de mim. Ponto final. Tem uma ordenança aqui. Então, digamos que o pré-requisito está completo. Ser o meio da graça. O que é o meio da graça? Né? São, obviamente, ali o termo já diz meio, são meios visíveis pelos quais Deus nos oferece as bênçãos de Cristo na cruz. São meios da graça. E, né, o batismo, então, ele oferece o perdão dos pecados, né? E a Santa Ceia também oferece o perdão dos pecados e o fortalecimento da fé. Então, são meios. E possuir um elemento visível, que no batismo é a água e na Santa Ceia é o pão e o vinho. Beleza. Então, a gente vê que a Santa Ceia é um sacramento. Com isso, sobre essa questão de sucessão apostólica, se fosse só o povo ali da sucessão apostólica, não poderia existir, por exemplo, batismo de emergência. Aqueles que não sabem o que é batismo de emergência, se uma criança está no hospital, né, e nasceu prematura, ou sei, e está sem um pastor ali para batizar, né, qualquer pessoa pode batizar. Não depende necessariamente da fé da pessoa que está ali consagrando. E isso é muito importante. Se não me engano, Lutero vai deixar muito claro isso também. Exato. Inclusive, só abrir uma observação, eu não sei se isso aconteceu com todos, mas na minha profissão de fé, por exemplo, quando eu chegou no artigo do batismo, o meu pastor ele fez essa observação, né, que não é o ideal você, uma pessoa não necessariamente precisa ser ordenada, né, para batizar alguém, não é o ideal, por exemplo, um batismo emergente, mas se for a última solução na hora, meu amigo, faça, sabe? Se, sei lá, se alguém foi atropelado na rua, né, e tá quase morrendo, nunca foi batizado, meu amigo, vai, batiza, pega uma água e batiza. Esse é o batismo emergente, né? Então, isso, não sei se aconteceu com a profissão de fé de todos, mas basicamente na minha profissão de fé eu aprendi isso, né, que um momento emergente eu posso assim batizar alguém, e é muito interessante isso, né? Se para ser válido precisasse de sucessão apostólica, então isso não existiria. É importante que nós entendamos o seguinte, né? Existe o ministério público, o pastor ali. Então, isso tem que ser respeitado, né? O ministério é uma instituição de Cristo, né? Então, publicamente, é o pastor que foi chamado e ordenado, né? Agora, em situação de emergência, por exemplo, com o batismo, aí
qualquer cristão, né, pode batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e com a água, né, por exemplo. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati. Exato. E essa questão do sacramento válido, precisa ter um entendimento correto, por exemplo, de sacramento. Então, por exemplo, os memorialistas, né, que tem uma posição totalmente errada, ou até mesmo os calvinistas, eles teriam um sacramento válido mesmo entendendo a ceia de forma errada? Não, não. É uma questão até delicada, né? A igreja, qual é a posição da igreja luterana sobre a Santa Ceia, né? A Santa Ceia, a igreja luterana, ela pratica comunhão fechada, né? O que seria essa comunhão fechada? Ela não admite, né, ou não recomenda a participação de pessoas com outra fé na hora da Santa Ceia. Por quê? Justamente por causa disso. Não é porque nós luteranos somos melhores, ou porque nós luteranos somos menos pecadores, né? Não. A questão é que nós entendemos e cremos que da Santa Ceia é o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Um calvinista já não acredita nisso muito, né? Um romano, católico romano, acredita que não está mais o pão e não está mais o vinho, né? A partir do momento que eu participo de uma ceia, por exemplo, se eu vou na igreja romana e participo da ceia lá, né? É como se eu dissesse assim: eu concordo com essa fé, eu concordo com essa doutrina. E a gente tem que tomar o cuidado daquilo que Paulo disse: a gente não comer e beber juízo para nós, né? Por isso que a importância da instrução da correta, né? Por isso que aqueles que os adultos participam da profissão de fé, por exemplo, né? É por isso que os jovens participam ali do momento catequético de 2 anos, porque aí, a partir do momento que eles entendem e têm a correta compreensão que na Santa Ceia está o verdadeiro corpo e sangue de Cristo em, com e sob o pão e o vinho, aí sim, a pessoa ela pode estar apta, né? Lembra ali da reflexão que a gente sempre deve fazer antes de participar da ceia, né? Aí tem gente que vai dizer assim: nossa, a igreja luterana é muito fechada, né? Não é questão de ser muito fechada, é uma questão de cuidado. A gente não tá, o sacramento não é uma brincadeira, né? Eu não sei qual foi o modelo que falou isso, mas enfim, a Santa Ceia não é brincadeira, é algo sério, é algo instituído por Cristo, né? Então, ele não pode ser levado como uma simples coisa que está acontecendo ali, né? E tem gente que insiste em fazer Santa Ceia aberta. Tudo bem, né? Cada um vai prestar conta, né? Mas eu creio que seria a posição correta a Santa Ceia fechada, né? Justamente por causa desse cuidado pastoral, porque a gente não sabe que fé que a pessoa tem, uma pessoa de outra igreja, a gente não sabe, né? Será que ela realmente ali acredita que é o corpo e sangue de Cristo? Não sei. Por isso que existe as inscrições. Exato. E o problema de você ter uma comunhão aberta é como você muito bem falou, você não sabe a fé da pessoa. Imagina, sei lá, se a pessoa é da Umbanda ou um testemunho de Jeová, ou seja, um Mormon, né? Olha a gravidade disso. E na obra de Martin Chemnitz, quando ele vai falar sobre a Santa Ceia, no primeiro capítulo ele fala sobre isso, que as pessoas elas debatem sobre a Santa Ceia como se estivesse debatendo, e algo que quando eu li eu até ri, porque é muito interessante que ele diz, como se estivessem debatendo que planta que Jonas está se referindo em Jonas capítulo 2, como se fosse qualquer coisa, né? Conversam sobre Santa Ceia como se é só mais uma passagem da Bíblia. E não, devemos ter reverência com a Santa Ceia. O contexto ali é um contexto muito delicado, na noite em que Cristo foi traído, né? Quando entendemos que Cristo ele soa sangue antes de ser preso, na noite em que Cristo foi traído, é um contexto muito delicado, complexo, que Cristo institui. Não é qualquer passagem bíblica. E acho que isso é interessante que Martin Chemnitz diz. E de fato, por isso que é uma posição que a Igreja Luterana tem e que não é por, como o Felipe falou, nos sentimos melhores, nada, mas é somente uma reverência maior ao sacramento.
É interessante essa questão da reverência, né? Muita gente não tem reverência com o sacramento, né? No curso de liturgia que eu dei aqui na congregação, a gente tratou um pouco sobre essa questão reverencial da Santa Ceia, né? Poxa, aí eu sempre faço a comparação, né? Se a Rainha Elizabeth, por exemplo, chegar na frente de nós aqui agora, por protocolo real, nós pelo menos vamos ter que dar uma reverenciada, né? Baixar o pescoço. É a rainha. Eu não seja do Brasil, mas é a rainha da Inglaterra, é uma autoridade, né? Quem diga lá o pessoal da Inglaterra, né? Tem que ir aí mesmo fazer uma reverência diante da rainha. E o que nós fazemos diante do nosso rei, né? Na Santa Ceia, a gente está diante do nosso rei, né? Teve um dia que eu vi, devia ser uma recém-confirmanda, né? Tudo bem que o vinho não era um dos melhores, né? E, até para perdoar um pouquinho, mas mesmo assim, aquela menina, ela pegou e tomou o vinho, mas ela fez uma cara tão feia de nojo que fez assim: meu Deus do céu, perdoa essa menina, né? Poxa, reverência, não custa, não vai matar ninguém, né? De novo, o sacramento é algo sério. Realmente, a gente está na presença do nosso rei. E quando a gente entende isso, eu acho que muita coisa muda a nossa concepção de Santa Ceia. E essa questão da Santa Ceia e ter reverência, que no Brasil as igrejas luteranas não fazem muito isso, mas mais para fora nós temos até a genuflexão, né? Existe toda uma liturgia de reverência, né, ao sacramento que ali está servindo. E você falou isso, eu lembrei da primeira ceia que eu tive, que eu tomei o vinho assim, desceu meio forte, sabe? Mas aí me controlei, sabe? Para não justamente fazer careta com reverência e tal, mas eu lembrei desse episódio que eu também passei. Pater noster, qui es in celis, É isso. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ouvido o podcast até aqui. Então esse é o fim da nossa pequena série sobre sacramentos. Se você gostou e está no YouTube, que esse podcast também vai ser disponibilizado no YouTube, deixe seu gostei, comente alguma dúvida, se a gente souber responder, alguma dúvida que a gente não respondeu no podcast, a gente pode responder nos comentários, então comenta aí. Na nossa página também, no Instagram, Apologética Luterana, nós também fizemos uma página no Facebook, Apologética Luterana, e vamos sempre estar postando coisas lá. Também sigam o Felipe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Pode passar suas redes sociais aí, Felipe, pessoal te seguir. Pior que em rede social eu sou ignorante, meu Deus do céu. O meu pessoal é Felipe SHL, mas tem um profissional, entre aspas, lá que é seminarista Felipe Lopes, né? Lá eu coloco algumas coisas sobre liturgia cristã, algumas coisas sobre a doutrina luterana, daquilo que eu gosto, né? Sobre confissões e liturgia. Então segue lá. Exato. Então segue lá o Felipe, pessoal. Esperamos que seja encontro demais. De repente a gente pode trazer ele de novo. Se você gostou, compartilha para os seus amigos, para aqueles que acham que os luteranos creem na consubstanciação, fala para ele ouvir esse podcast, ok? Muito obrigado, falou. Deus te abençoe. Até mais. Mia voluntas sua, sicur in cielo